Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Bom, hoje venho aqui para comentar um pouquinho, sobre o nosso novo tópico, ainda envolvendo a progressão aritmética, que é a interpolação aritmética. Bom, nós já sabemos, que a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética é dada por AN igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, certo? Em que a n é qualquer termo, qualquer termo da progressão aritmética, a1 é o nosso primeiro termo, n é o número de termos e r é a nossa razão. Lembrando que uma progressão aritmética é considerada quando a diferença entre um termo e o seu anterior é constante, ou seja, é o mesmo, é igual. E agora, entrando no novo tópico, que é a interpolação aritmética, o que significa interpolação? Interpolação quer dizer inserir meios, tá? Então, na interpolação, nós vamos o quê? Encontrar termos que estão entre dois termos de uma progressão aritmética, tá? Então, para vocês acompanharem um pouquinho melhor, gostaria que vocês acompanhassem comigo a explicaçãozinha na apostila, página 20, certo? Página 20 da nossa apostila. Então, acompanhem lá comigo. Nós temos uma situação inicial. Uma empresa administradora de manutenção pretende instalar 6 telefones de emergência novos em uma rodovia. O primeiro telefone está instalado no quilômetro 12 e o último no quilômetro 117. Em quais quilômetros deverão ser instalados esses telefones de tal maneira que as distâncias entre os dois telefones consecutivos sejam iguais? Bom, nós conseguimos observar aqui, que nós já temos essa sequência. Então, aqui, nós temos o nosso quilômetro 12, que é o primeiro, E aí, nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos, certo? E, por fim, o quilômetro 117. Então, o que é a pergunta, dessa situação? Ele pergunta quais deverão ser esses 6 quilômetros que deverão, ser instalados esses telefones, de modo que a distância entre um e outro seja igual. Então, se a distância do 12, vamos supor que aqui fosse 16, essa distância é de 4. Então, teria que ser de 4 em 4 em todos. Então, interpolar significa justamente isso. Colocar meios, aritméticos entre dois valores dessa progressão aritmética, tá? Então, vamos lá. Continuando, com a nossa explicaçãozinha. O fato de as distâncias entre dois telefones consecutivos serem iguais nos permite tratar esse tipo de situação como uma PA, Porque se as distâncias têm que ser iguais, ele forma uma progressão aritmética. Nesse caso, o primeiro telefone está instalado no quilômetro 12, Ou seja, esse 12 aqui nosso vai ser qual termo? O nosso A1, certo? E o 117, o quilômetro 117 vai ser quem? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7... o nosso A8, que é o oitavo termo, certo? Então, nós temos que o A1 é 12 e o A8 é 117. O número de termos, N, é obtido se somando quem? Os dois extremos, que é o primeiro e o último quilômetro, mais os 6 que nós vamos estar inserindo. Então, nós sabemos que aqui essa PA, essa sequência de quilômetros, vai ter no total quantos termos? O nosso N? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o N será 8. Então, primeiramente, calcule a razão
dessa PA, né? Primeiro tópicozinho lá. Bom, para calcular a razão, a gente sabe que dá para utilizar o quê? Formulazinha do termo geral. Já temos a 1, que é 12, já temos o N, que é 8, e já temos o último termo, que é o 117. Então, se a gente for encontrar a razão aqui, o que que nós vamos ter? 117 igual a 12 mais 8 menos 1 vezes a razão, que é o que nós precisamos descobrir, certo? Então, né, 12 está somando, passa diminuindo, 117 menos 12 é igual a 8 menos 1, 7, 7 vezes R, que é a nossa razão, né? Então, aqui, 117 tirando 12, o que que nós vamos ter? 105. Então, 105 é igual a 7 vezes R, 7 está multiplicando, passa dividindo, 105 dividido por 7, eu tenho a razão exatamente igual a 15. Tendo a razão igual a 15, o que que eu consigo descobrir? Consigo descobrir que os telefones vão ser inseridos de 15 em 15 quilômetros, iniciando pelo quilômetro 12 e finalizando no quilômetro 117. Certo? Então, né, segunda perguntinha, a razão que você calculou é a distância que deve haver entre um telefone e o seguinte. Então, quais quilômetros da estrada deverão ser instalados os novos telefones? Agora a gente já consegue descobrir quem vão ser os próximos quilômetros. Basta fazer o quê? Se a razão é 15, nós vamos somar de 15 em 15. Então, aqui eu tenho 12. O próximo quilômetro, 15 mais 12, vai ser o quilômetro 27. O terceiro quilômetro, aqui eu tenho o quilômetro 27. Então, 27 somado com 15, eu vou ter o quilômetro 42. O próximo quilômetro, 42 somado com 15, 57. O próximo, 57 somado com 15, 72. O próximo, 72 somado com 15, 87. E o 87 somado com 15, 102. E por fim, o nosso quilômetro 117. Então, pessoal, a interpolação aritmética nada mais é do que descobrir quais são os termos que estão entre dois meios aritméticos. Então, quando vocês encontrarem algum exercício, né, que esteja pedindo essa interpolação aritmética, basta inserir quais são os próximos termos dessa sequência, ou seja, dessa PA. Fácil, né, pessoal? Então, ó, só para a gente treinar aí um pouquinho, pegar só mais um exemplo, vamos comigo lá para a página 21, ainda da apostila de vocês, e vamos pegar um exemplo, né? Como exemplo, um exercício para a gente resolver aqui nesse caso, tá? Vamos pegar aqui questãozinha número 3. Então, página 21 da apostila, resolvendo aqui questãozinha número 3, tá? Um exercício de interpolação aritmética. Vejam lá. Entre duas polias, uma com diâmetro de 120 milímetros e outra com diâmetro de 216 milímetros, são colocadas 3 polias cujos diâmetros formam com essas duas uma PA. Determine o diâmetro das 3 polias. Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas polias, né? Uma com diâmetro de 120 milímetros, certo? E outra com diâmetro de 216 milímetros. E o que ele fala? Ele fala que ele colocou outras 3 polias entre essas duas. E o exercício está pedindo exatamente o quê? Para que a gente descubra quais são esses 3 diâmetros. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro passo, tirar as informações, porque a gente sempre vai estar utilizando a formulazinha do termo geral. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, certo? Então, 120 vai ser quem?
o nosso A1, né? Primeiro termo. 216 vai ser o nosso AN, último termo. Número de termos, basta a gente somar quantos termos eu tenho. Alguns confundem. Usam como número de termos apenas os meios que vai inserir. Não! Nós usamos todos os termos, inclusive o primeiro e o último. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Número de termos, 5. E eu preciso descobrir o quê? A nossa razão, né? É a razão que eu preciso saber para ver de quanto em quanto que eu vou colocar aqui. Então, substituindo na fórmula do termo geral, AN 216 igual a 1, 120, somado com N menos 1, 5 menos 1, vezes a razão. Isola, né? Então, vamos lá, 216 menos 120 igual 5 menos 1, 4, vezes a sua razão. Então, se eu for fazer aqui, né, 216 menos 120, nós vamos obter 0 para 6, 6. Aqui eu vou emprestar. Então, 2 para 11 vai ficar 9, 0, 96. Então, 96 igual a 4 vezes a razão. 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, 96, ó, dividido por 4, vou pegar 9. 4 vezes 2, 8 para 9, 1. 16 para 4 fica 4. Então, a razão é 24. O que que me diz sobre a razão? Que é de 24 em 24 milímetros. Então, a gente vai somar. 120 com 24, o próximo diâmetro vai ser 144 milímetros. 144 somado com 24 novamente, o próximo vai ser quanto? Ó, 4, 8, 4 com 2, 6 e 1, 168. E 168 somado aqui com o nosso 24 vai ser o que? O nosso 192, certo? Então, esses são os nossos meios aritméticos e que a gente trabalhou com a interpolação. Fácil, né, pessoal? Então, vou deixar no nosso cronograma alguns exercícios para vocês fazerem ainda sobre interpolação e também envolvendo a nossa formulazinha do termo geral. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!